Olá, como está? Forte abraço para você que hoje veio comigo aqui fazer mais uma reflexão sobre a palavra de Deus e hoje coloquei como tema pela graça. Claro, pela graça de Deus. Nós vamos ver uma situação, deixa até fazer uma introdução, porque um dia destes eu vi uma mulher de Deus pregando e ela falava que Deus ele está em toda a Escritura, manifestando a sua graça, porque ela comentava sobre Moisés no Monte Sinai. Pregou cerca de 30 e poucos minutos e falando sobre essa graça de Deus usando Moisés e a graça de Jesus apenas em 5 minutos, na ponta final. Eu estava ouvindo isso, a gente vai vendo e ouvindo estas coisas, como você também, não é? Eu estava pensando, meu Deus, mas está certo que a graça de Deus está mesmo em todas as Escrituras, não está em causa. Mas vamos ver, porque dito assim, a graça, você, pronto, é graça. Mas que graça? De que modo? De que forma? Então diz assim Gênesis capítulo 2, no versículo 17. Vamos começar a ler então. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está falando aqui para um casal, no caso o Adão, aqui ele está falando, passando a mensagem até para o Adão, a Eva nem ainda existia, e ele está falando que a comunhão que aquele homem iria ter com ele era uma comunhão de graça, de ter tudo que nada produziu, mas estava tudo à sua mão. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez do homem o cabeça de tudo o que ele criou. E Deus falou, certamente morrerás. Ou seja, uma obediência no sentido de olhar para ele. Agora, vamos lá ver. Se você sabe que tudo isto falhou, que o Adão, que a Eva foi enganada, a serpente enganou a Eva, que o homem foi lá mesmo sabendo da mensagem e também fez a mesma coisa, e certamente morrerás, mas não morreu aparentemente. Ele continuou na existência. Ora, a graça, esta graça aqui de Deus, foi para manter tudo existindo, sob um plano que ele tinha e estava em progresso. Porque agora aqui, e você sabe perfeitamente, a morte convive com a vida. O bem e o mal, a alegria e a tristeza, enfim, o certo e o errado, tudo em convívio. E você pergunta, então onde nasce o Evangelho? O Evangelho, claro que este Evangelho da graça, nasce na eternidade, ainda antes de tudo existir e ser criado. E eu vou ler aqui quando se deu esta queda, Gênesis 3, 14 e 15. Deus ainda à raiz do problema, ainda à serpente, e dizendo assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você veja que Deus está falando aqui de como se costuma dizer os teólogos, da súmula do Evangelho. Foi aqui que Deus colocou realmente a forma correta que estava o decorrer desta dita graça, de tudo existindo. Mas estava já anunciando o seu progresso. Porque esta graça aqui, ela não chega. Por exemplo, Lucas 11:13, se você for lá ler, você vê Jesus falando assim, veja bem.
Se vós, por sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então você veja, se a pessoa é má, e mesmo má, sabe dar o bem, você vê aqui a graça, trabalhando o íntimo do homem, o interior do homem. E a pessoa não se apercebe. Porque se vós, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais dará o Pai, o Espírito Santo. Então ele dá a quem o seu Espírito? A quem faz um voto com ele? A quem se sacrifica subindo montes e vales? A quem lhe quer retribuir com alguma coisa? Lógico que não, porque aqui diz pedir ao Pai. Nem que você vá, como eu costumo dizer, aliás, como Jesus disse, não é? Eu não, Jesus disse, olha, você quer falar em particular com este Pai? Vá no quarto, fala com ele. Você quer ir ao templo orar? Vá, mas seja humilde, como aquele publicano. Senhor, eu sou pecador, eu sei o que sou, mas eu preciso que o Senhor coloque em mim o seu Espírito. E quem dá o seu Espírito é Jesus, por causa da sua graça. Porque esta graça ela não chega para o homem. Sabe por quê? Porque agora a morte precisa ser vencida. E é por isso que a primeira é a mesma graça, sim, mas é uma graça primeiro de Deus mantendo tudo na existência e agora salvando aquele que Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se perdeu. É Ele mesmo agora encarnando a minha e a sua figura. É Ele vindo nos buscar, perdidos como Adão, no medo. Ouvi a tua voz e senti medo. Então Ele veio provar do medo, da culpa. E veja bem, esta graça, lá em João 1,17, esta graça salvadora, diz assim, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Claro que Deus deu a lei através de Moisés para criar uma nação, para dar estrutura a um povo que carregava nos ombros a responsabilidade de manifestar a graça do seu Filho Jesus Cristo para tornar a humanidade para Ele. É isso. O povo no Egito fez o clamor, Deus eu vi e desceu, bondade. Sim, Jesus dizia, olha, vocês estão-me a chamar a mim bom. Por quê? Bom há só um, que é o Pai. Então ela apontava na posição certa da graça salvadora. E é essa graça, tanto é que diz assim, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Ou seja, o ponto final não apenas para se manter, mas para vencer a morte e vocês tornaram, ou melhor, se tornarem para onde vocês se perderam. Sabe, eu estava lendo, isso foi ainda há pouco, 2 Coríntios 12:9, e o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele diz assim, e disse-me, Jesus falou com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, o poder desta graça, deste favor imerecido, deste amor incompreensível humanamente falando. Porque como pode alguém amar e dar tudo o que tem para quem nada merece e para quem se perdeu e nada é na presença de Deus? Não é incrível? É incrível. Esta, por isso é que a cruz de Cristo, ela é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que são alcançados, é a sabedoria de Deus. É de uma forma extraordinária, sabe? Veja o João, aquele discípulo,
companheiro de Jesus, subia no monte para a oração, dormia no seu peito. Ele diz assim: se no entanto, 1 João 7, estou a ler, se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue nos veste com o Espírito Santo e nos convence do pecado. Lembra de João 16, quando Jesus diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Depois ele explica e diz logo assim: do pecado porque não crê em mim. Pecado para Jesus é não crer nele, é abandoná-lo, é fazer o que Adão fez. Não quer saber de Deus, quer ser independente. Eu quero ter a minha autonomia. Eu quero depender de Deus, mas a partir de mim e não dele. Quando ele é que é perfeito, ele é o meu Criador, ele é o meu Salvador, ele é a fonte da minha existência. Amigo, amiga, fostes resgatados. Resgatados, dizia Pedro, 1 Pedro 1,19, que eu também estava a ler. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de facto antes da criação do mundo. Você vê? A graça. Ela está em toda a Escritura, está, mas explicar isso, mostrar que essa graça não é a partir de mim, é a partir dele. Veja bem, conhecido antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o quê? O ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a vossa fé e a esperança estejam firmadas em Deus. Novamente, a graça que Deus puxa o seu Filho da morte para a vida eterna novamente. Mas agora, ele leva-nos com ele. Por isso é que a Bíblia diz, a Escritura diz, melhor dizendo, que nós devemos levar no nosso corpo o morrer de Cristo diariamente. A nossa luta é essa, é negar-se a si mesmo. O nosso sacrifício é negar-se a si mesmo e deixar-se ser alcançado por este amor. Ele é que fez por mim. Ele é que me buscou. Eu é que estava perdido. É a partir dele que a minha fé se fundamenta. A minha fé é estar nele. Olha o que o Pedro diz. Veja, de modo que a vossa fé e esperança estejam firmadas em Deus. Lembra de Marta, o que Jesus disse a Marta? Dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo isto? Ou seja, eu morro, mas a eternidade dele e o seu amor já está em mim, já está em si, já está em nós. Não precisa um acontecimento exterior. O meu batismo, o seu batismo, é na morte e na ressurreição de Cristo. Porque é aí que o problema que nós carregávamos desde o Adão que se perdeu no paraíso acontece no meu e no seu íntimo. É aí. Hoje é espiritual. Porque nós espiritualmente nascemos mortos. Mas o seu espírito hoje, o Adão que é Cristo de hoje, vivifica-nos. Dá-nos vida eterna. Não é para remendar as coisas. Não é para eu auto me ajudar. Não. É Ele quem me ajuda. É Ele aquele que me sustenta. E para terminar hoje, eu queria fazer aqui aquele tal versículo muito conhecido, só para terminar, Efésios 2,8, que diz:
Porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então não tem nada em mim, em si, que eu possa fazer para ser salvo. Não. A graça a mim e a si é que nos salva. Por meio da fé, desse acontecimento. Dessa obra que ele fez no meu lugar. Ele assumiu o meu pecado, o seu pecado. Ele assumiu a forma que nós abandonamos o Pai, mas ele veio nos buscar no íntimo. Lembra quando ele dizia o reino de Deus chegou, mas cuidado quando dizem que está aqui e acolá, não vá, porque ele está dentro de vós, é no meu e no seu interior. Porém, para terminar agora mesmo, em 1 Tessalonicenses 2,9, é um reparo que eu quero fazer, porque eu vejo, sabe, por vezes o mercado da fé, o mercantilismo. É mercantilismo para buscar o Espírito Santo, é mercantilismo para buscar a minha bênção, é mercantilismo até para ser salvo. E aí, meu amigo, haja paciência. Não é assim. Isso faz lembrar até Lutero, que passavam indulgências para ir para o reino, para ser salvo, fazendo doações. Não. Foi que, como nós lemos, o precioso sangue de Cristo que nós fomos resgatados. E ele foi conhecido antes de tudo, do Pai criar tudo o que existe. E o apóstolo Paulo, porque muitos contabilizam ofertas das igrejas. O apóstolo Paulo, obrigado por a igreja tal, porque ajudou não sei quem, o meu sustento, o meu não sei quê. Sabe o que ele disse aos Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 2,9 diz assim, porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de modo como dia e noite labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça. Não é ser pesado para ninguém, não é viver à custa de alguém. Este Evangelho e esta graça é gratuita. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Não há contabilidade. Mas não há mesmo. Há o sangue dele. A vida dele. É no sangue do meu Salvador. Aí está contabilizado o quanto o Pai me ama. A mim e a si. John Blanchard falou assim, não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo o mundo. E o meu Salvador e o seu disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Se não crer, já está condenado. Mas a obra está consumada, está feita, de uma tal forma que me alcança a mim, a si, e nos abraça com a tal luz, como ele vive na luz, o brilho da luz dele acende o nosso espírito, alimenta a nossa fé e nós vemos o quanto somos amados por ele e da forma tão extraordinária que ele nos abraçou. Até à próxima reflexão. Um forte abraço e que a graça do Senhor Jesus nos acompanhe eternamente. A graça que nos salva, não apenas mantém. Até à próxima.